como já vimos, né, o cristianismo ele foi dividido internamente. Algumas medidas, alguns reformadores vieram com novas ideias que vão bater de frente com os dogmas da Igreja Católica. Isso irá levar com que a Igreja Católica, temendo o crescimento do protestantismo e a perda de fiéis, tomar algumas medidas. E é daí que vai surgir a Contra-Reforma, que é o momento em que a Igreja Católica é o momento em que algumas autoridades, como bispos, padres e papas de todas as regiões, eles irão se reunir no que conhecemos como Concílio de Trento. Por que Concílio de Trento? Porque aconteceu na cidade da Itália, na cidade de Trento, na Itália, ok? Por isso Concílio de Trento. Temendo a quantidade de fiéis que só se espalhava, só aumentava, de protestantes, né? Eles irão tomar algumas medidas nesse Concílio de Trento, certo? Quais são essas medidas, professor? Eles vão rejeitar a doutrina da justificação da fé de Lutero, claro, e da predestinação absoluta de Calvino, né? Também eles irão negar, continuarão, irão fazer algumas novas, eles irão reformular algumas questões, como as decisões da igreja não poderiam sofrer interferência de príncipe, eles queriam novamente tomar autonomia, certo? Que estava cada vez mais perdendo, como aconteceu na Inglaterra com o anglicanismo, né? Que Henrique VIII, ele fundou uma nova religião, então eles queriam o quê? A Igreja Católica, eles queriam eles não queriam mais sofrer essas interferências desses príncipes, eles consideraram crime a venda de indulgência, então agora a Igreja Católica, ela retira, certo? Dos seus dogmas a venda de indulgência, considerou crime a venda de indulgências, reafirmou o poder do Papa, a missa como parte importante da liturgia. Ele vai reafirmar o Tribunal do Santo Ofício, que é a Inquisição, então ele vai reafirmar, não vai acabar, ele vai reafirmar, tá ok? Conservou os 7 sacramentos. Quais são esses sacramentos, gente? Batismo, crisma ou confirmação, eucaristia, reconciliação ou penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. São os 7 sacramentos da Igreja Católica, eles vão reafirmar. Lembre-se que na Igreja Protestante, com Lutero, só tinham 2, que era a Eucaristia e um outro, não é isso? Estabeleceu o casamento com exceção dos membros do clero, então continua, membros do clero não podem casar. O culto à Virgem Maria e aos santos também vai continuar. Criação de seminários para instruir e formar os sacerdotes. Então, aquela questão antes alegadas por alguns reformadores e que a igreja, que o campo sacerdotal da Igreja Católica eles não tinham preparo, eles agora vão se preocupar com isso, eles vão começar a instruir esses sacerdotes, ok? Reeditou o index. O que é esse index? É a relação de livros que os católicos eles estavam proibidos de ler. Então existia uma lista de livros no qual esse católico ele não poderia ler, ok? Inclusive eu coloquei aqui uma imagem, aqui é o Concílio de Trento, tá? Que aconteceu na cidade italiana, como eu disse, de Trento. O Concílio de Trento ele reuniu autoridades eclesiásticas para discutirem sobre valores e princípios da Igreja Católica. Era esse o objetivo do Concílio de Trento, o principal. E aqui eu coloquei uma imagem de Pedro Berruguete da queima de livros considerados heréticos, né? Então, livros que batiam de frente, como por exemplo, alguma tradição da Bíblia, como por exemplo, Lutero, que traduziu a Bíblia para a língua alemã. Todos esses livros, né, que eram contra os dogmas da igreja, foram queimados. Inácio de Loyola, tá? Ele foi um militante espanhol, conhecido como Soldado de Cristo. Ele é responsável por fundar a Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus iremos falar muito, principalmente durante o que chamamos do descobrimento do Novo Mundo, do continente americano, que sempre, durante as grandes navegações, sempre tinha numa nau, numa caravela, um jesuíta, que era dessa ordem, Companhia de Jesus, que vinha em prol de propagar, certo? O que? As ideias do catolicismo, não era as ideias bíblicas, era do catolicismo. O principal objetivo dos jesuítas, ordem de jesuítas, era a propagação do catolicismo por meio da pregação, do ensino e da catequese dos nativos da África, Ásia e América. Como um exemplo que a gente traz muito aqui quando a gente vai estudar o descobrimento do Brasil, um exemplo de um jesuíta que veio para o continente
descoberta americana, a descoberta do Brasil, por exemplo, foi José de Anchieta. Ele fez parte dessa companhia, dessa ordem jesuítica, ok? Então eles vão fundar também colégios e missões em vários lugares do mundo. Esses colégios e essas missões tinham como objetivo propagar o estudo do catolicismo, ok? Os padres jesuítas, eles tinham sólida formação cultural, disciplina rigorosa e intensa atividades militantes. Militantes. A Inquisição. Gente, essa parte é bem importante, porque foi das maiores consequências, tá, que a Igreja Católica assim, ela deixou na história. Foi esse período inquisitório. Muita gente, por não concordar, pouca coisa, não precisava ser muita coisa não, como já citei em um outro vídeo, bastava ser pouca coisa, já era julgado pela Inquisição, ok? O Tribunal do Santo Ofício, também conhecido como a Inquisição, ela foi reativada pelo Papa III. Esse era um órgão da Igreja que ele encarregava de vigiar, julgar e punir qualquer pessoa acusada de heresia. Que heresia é qualquer opinião contrária aos dogmas da Igreja Católica, ok? O Tribunal do Santo Ofício, que foram instalados na Espanha, Portugal e na Itália. A Inquisição ela é responsável por muitas mortes no período, principalmente da Reforma Protestante, século XVI, XVII. A Igreja Católica matava muita gente e que eles consideravam herege. Bastava eles considerarem herege. Muita gente tinha até fé, muita fé, mas se eles estivessem lá sendo contra alguma opinião da igreja, eles iam lá e matavam, queimavam na fogueira, como eu coloquei aqui uma imagem. Agora chegou a hora de praticar essa nossa atividade, eu vou dar um foco para ela, tá? Espero que vocês tenham entendido, eu aguardo vocês nos plantões de dúvidas, ok? Com essas atividades prontas. Um beijo, obrigada, estudem!